Na pauta, uma polêmica, essa na verdade, das polêmicas recentes envolvendo encaminhamentos de decisões pelo Ministério Público, talvez essa tenha sido a primeira, né? Talvez não, foi a primeira. Foi aquela polêmica dos meninos que foram proibidos, né, de comercializar, de vender picolé ou de realizar trabalho infantil, etc. E essa decisão foi tomada a partir de uma definição do Ministério Público que teve a participação do Conselho Tutelar. Eu estou aqui com os conselheiros para debater essa questão, que gerou muita polêmica. Nós buscamos à época o Conselho, buscamos o próprio Ministério Público, só que o que aconteceu? Nos desdobramentos da questão, muita gente começou a dizer, não, foi o Ministério, foi o Conselho Tutelar que mandou os meninos pararem, né? E houve muita repercussão nesse sentido. E o Conselho Tutelar entende que deve prestar um esclarecimento para dizer que essa decisão foi fruto de um encaminhamento de decisão do Ministério do Trabalho, enfim, quer fazer um esclarecimento sobre essa questão e dizer o que ficou definido. Tá a discussão no Facebook sobre isso e no nosso portal interativo. Daqui a pouco a Juliana vai trazer as opiniões. Mas, Jair, o que é que você queria esclarecer sobre essa questão dos meninos que vendem picolé, por exemplo, que muita gente reclamou? Por que tem os bichinhos? O que vai fazer? Os meninos mesmo vieram falar. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Júnior. Bom dia aqui a Miltinho, Simone, Luciano e Alane. E aos ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer a gente estar mais uma vez aqui tratando de um tema tão importante, tão significativo para a nossa sociedade e principalmente se tratando de trabalho infantil. Primeiro, Júnior, a gente precisa assim colocar os pingos nos is, e definir, por exemplo, quando a gente fala de Ministério Público, nós estamos falando, por exemplo, de doutora Ana Clésia, que é a promotora da criança e adolescente responsável. Nós estamos falando aqui do Ministério Público do Trabalho, da Regional de Petrolina, que abrange todo o sertão. Primeira coisa, essa recomendação, essa orientação aqui, que o Conselho Tutelar recebeu no dia 27 de fevereiro de 2012, com o assunto fiscalização nas sorveterias do município de Afogado da Engazeira. Essa foi um ofício enviado para o Conselho Tutelar de Afogado da Engazeira, de Carnaíba, de São José do Oeste, de Serra Talhada, resumindo todo o sertão, sertão do Pajeú, sertão do Mochotó e por aí vai. Porque a sede do Ministério Público do Trabalho dessa região fica em Petrolina. Então, todos os conselhos tutelares foram orientados a fiscalizar as sorveterias do município, certo? Que eles fazem parte. A partir disso, Júnior, a gente começou a conversar, certo? Chamamos os donos de sorveterias para conversar e ver como a gente pode, certo, agir nessa questão. Primeiro, do ponto de vista do Conselho Tutelar, procurando garantir, certo, às famílias uma condição financeira, uma situação melhor para que não precise colocar seu filho para ser trabalhador infantil. E do ponto de vista das empresas, das sorveterias que têm CNPJ, orientar elas em relação aos prejuízos que elas podem sofrer em função de manter trabalho infantil, certo, nesses ambientes. Por quê? Porque é lei, a empresa está subjugada à lei e como tal pode ser multada, e a gente imagina uma situação onde a gente nem quer que os donos de sorveteria sejam prejudicados, nem quer também que as famílias sejam prejudicadas. Agora, para isso tem uma lei aí e a gente tem que cumprir. Por exemplo, para a gente entender melhor a situação, você já imaginou a Rádio Pajeú, certo, contratar uma criança ou um adolescente de 14 anos abaixo para trabalhar na Rádio Pajeú? Então a Rádio Pajeú poderia ser penalizada, legalmente, judicialmente, a ponto até de fechar. A gente não quer que as sorveterias fechem e também a gente não pode deixar essa discussão aberta sem dar uma resposta, porque se o Conselho Tutelar não responder esse ofício, a gente pode ser também penalizado, inclusive judicialmente. Quando a gente faz a primeira conversa com o dono de sorveteria, já apareceu um monte de criança lá esperando o resultado dessa conversa. Conversamos e orientamos os donos de sorveterias sobre esse ofício, inclusive lemos com eles e procuramos ver como resolver essa situação. Do ponto de vista do Conselho Tutelar, que não vai multar a sorveteria porque não é o nosso papel é identificar essas famílias que têm essa necessidade de colocar seu filho para trabalhar, para sobreviver e procurar uma outra alternativa
para essas famílias. Esse é o papel do Conselho Tutelar em relação a essa situação. Porque, convenhamos, só vende picolé crianças onde elas são praticamente arrimo de família. A gente tem casos aí, inclusive, de alguns meninos que vieram aqui para a Rádio Pajéu, que a gente sabe da realidade. A gente sabe que uma criança de 10 anos está falando como se fosse o dono da casa. Por quê? Porque o rendimento dele vendendo sorvete e picolé é maior do que da mãe que, certo, cata reciclagem. E, certo, tem mais um irmãozinho mais novo para criar. E a gente sabe que a falta desse serviço vai provocar uma situação de vulnerabilidade, certo, de alimentação e de outras situações em relação a essa família. Então é um caso que precisa ser visto e o Conselho Tutelar tem que resolver. Agora vai resolver como? Ratificando e dizendo que trabalho infantil é legal? Não. Vamos resolver discutindo isso, e aí nós estamos aqui abertos à população para quem quiser fazer a sua crítica. Agora vamos ver do ponto de vista, certo, de resolver essas situações sem precisar que nossas crianças trabalhem. Eu fui criança trabalhadora, certo, numa outra realidade, não trabalhava numa empresa, eu trabalhava dentro de casa ajudando meus pais. E esse tipo de trabalho é perfeitamente aceitável, certo? Entre aspas, porque também tem que ver o que é que essa criança está fazendo, desde que não como é que ela está ajudando. Estudo, lazer da criança. Certo? Então, não estamos debatendo aqui criança que ajuda os pais, que começam desde cedo, como muitos que a gente sabe da história, começaram na roça, certo? Trabalhando. Muitos que até que deixaram de estudar por conta disso, porque o trabalho para sustentar a família das crianças também era necessário. Hoje a gente vive realidade diferente. Temos, por exemplo, aí o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET, né, que é um programa orientador para que essas crianças que trabalhavam para manter suas famílias participem de atividades educacionais e essa família receba uma contribuição financeira para compensar essa falta desse trabalho. O PET atinge todas as famílias de afogados. Resolve esse problema? Não resolve. A gente tem cada menino que ganha R$25 por dia vendendo picolé. Certo? Então é uma renda importante. Se a gente for ver, por exemplo, o quanto recebe uma família que tem uma criança no PET, parece que é, se não me engano, R$30 por mês. 25 por dia da renda dá um salário mínimo por mês, né? Certo? Então a gente tem que ver toda essa situação e procurar resolver cumprindo o que determina a lei, porque o Conselho Tutelar também não pode fazer o que não compete a gente, certo? Não vamos prejudicar ninguém, não vamos fiscalizar a ponto de multar. Agora vamos orientar para que o problema não seja maior. Daqui a um dia não tenha nem as sorveterias aí abertas, porque podem ser multadas. É uma questão delicadíssima, agora a gente não pode deixar de fazer esse debate importantíssimo. Existe a nível nacional um programa de erradicação do trabalho infantil do governo do estado, né, em parceria com os conselhos de direito, conselho tutelar e toda a sociedade, certo, organizada em relação à criança e adolescente, para cada vez mais diminuir essas situações. Agora, esses mesmos que ganhavam 25 por dia, que diziam que não tinham outra coisa para fazer, não estão vendendo mais. Não sei lhe dizer, certo? O que a gente sabe, o contato que a gente teve foi com os donos de sorveteria até o momento, certo? Orientando eles em relação a isso. E se pegar um menino desse vendendo, o que é que nós não vamos pegar esses meninos vendendo, nós vamos identificar essas famílias, certo? E aí, a partir dessa identificação, o Ministério Público do Trabalho quer a relação dessas famílias, quer a relação também dessas empresas que estejam usando o trabalho infantil, e quer que a gente informe o Ministério do Trabalho. Quem vai tomar alguma iniciativa em relação a isso vai ser o Ministério do Trabalho. Eu imagino que, identificando isso, possa haver uma fiscalização e aí sim punir, no caso, as empresas, e do outro lado da ponta ver por que essas crianças estão fazendo esse trabalho infantil. Se o PET não está resolvendo, se o município, a ação social não está resolvendo esses problemas, o que é que está acontecendo? Então é uma discussão importante, porque de um lado tem a necessidade do ganhar o pão e de outro tem a proibição de trabalho infantil em qualquer empresa. Nesse período